Buenos dias, buenos dias. Ontem eu agradeci demais, agradeci muito a Deus por ter nascido nessa época e ver aquela maravilha, cara. Ver aquele menino fazendo teca-teca-teca, mano, isso é muito bom. Miguel, se você estiver assistindo esse vídeo, muito obrigado. Você fez o meu dia ontem. Cenário diferente, roupinha bonitinha, carinha nem tanto, microfonezinho, tudo novinho, mais qualidade pra você me acompanhar e vir comigo nessa jornada, que é viver a vida, nessa jornada que é se entristecer e se alegrar. Oi. Como se você é uma pessoa privilegiada que tem acesso à internet, ainda mais privilegiada por ter tempo e disposição pra ver besteira no Instagram, você já deve ter se deparado com um menininho não, um garoto chamado Miguel, pregador, profeta, missionário da palavra do Senhor Jesus. Cara, ontem eu errei muito disso. Por mais besta que seja, né? Por mais banal que seja, por mais bobo que pareça, a vida, ela vale a pena ser vivida. Hoje eu estava lendo um livro chamado Em Busca de Sentido, escrito por Viktor Frankl. Foi um psicólogo que passou pelo campo de concentração. Foram 3 anos horríveis de situações assim desesperadoras, um sofrimento intenso. E em meio a essas condições, a única coisa que se passava pela mente dele é: por que continuar tentando sobreviver? Por que continuar tentando lutar pela vida, sendo que esta vida não vale a pena ser vivida? Sendo que esta vida me traz sofrimentos, angústias, medos. E o momento que eu acordo é o pior momento do meu dia, porque eu sei que eu vou ter que passar por aquela realidade novamente. Tudo continuará se repetindo, e repetindo, e repetindo. Então, a grande questão que fica lendo essa parte do livro e vivenciando uma vida penosa de se viver é: por que continuar vivendo? E aí, meu caro amigo, minha cara amiga, senhora, senhor, jovem, não tem o criança, adolescente, cachorro, gato, papagaio, calopsita, você aí de casa. Mas e aí que entra o assunto desse vídeo. Antes de mais nada, antes de qualquer coisa, sim, esse é um assunto muito delicado. Porém, entretanto, a minha ideia nesse vídeo é poder compartilhar com você um insight que eu tive recentemente de uma perspectiva diferente sobre esse assunto tão pesado e tão ruim aos nossos olhos. Algumas semanas atrás, numa aula na faculdade de psicologia, a professora disse que, na verdade, ele tem uma função, ele é útil para alguma coisa. Então, se a gente tirar esse olhar, talvez que venha de um tabu ou de um olhar negativo, e enxergar ele como algo útil para alguma coisa, talvez a gente possa começar a enxergar motivos para se viver, motivos para se estar vivo. E esse é o intuito desse vídeo. Tudo o que acontece com a gente tem um motivo, tem um propósito. E se aquilo apareceu na sua vida, se aquilo se manifestou, se você está vivenciando Y situação, é porque de alguma maneira você precisa aprender algo com isso. Aquilo está tentando te ensinar alguma coisa. Então, se eu tenho um pensamento, se surge em minha mente um pensamento do tipo: quero acabar com essa vida, não quero mais viver essa vida. Isso, na verdade, com uma perspectiva, só está te mostrando um fato de que você não ama viver essa vida que você está vivendo. Esse eu posso dizer que é o ponto mais fundamental desse insight. E, por mais óbvio que pareça, isso tem a capacidade de mudar a nossa perspectiva sobre como, então, viver uma vida plena. Pense bem, se, hipoteticamente, você estivesse pensando em tirar a própria vida, pintar esse cenário aqui. Se você amasse viver, se você amasse a sua vida, se você fosse grato pela sua vida, se você desse risadas, se você se divertisse, se você amasse incondicionalmente essa experiência como ser humano, se você tivesse amor pela vida que você leva, por que você escolheria sair dela? Se você ama, se você gosta, então por que você decidiria tirar a própria vida? Por que você decidiria abandonar esta realidade através do ato de
Quando a gente pinta esse cenário, é óbvio que a gente começa a entender que muitas das vezes o que acontece é simplesmente que algo na sua realidade, algo que você está vivenciando, experienciando, não está te fazendo bem. Seja aquele algo em si ou a sua percepção sobre aquela coisa. Tudo nessa vida tem uma causalidade. Tudo. Eu não posso jogar esse copo no chão e esperar que ele não quebre. Eu não posso dar um soco em você do nada, na rua, e esperar que você não fique bravo comigo. Então, se tudo tem uma causalidade, se tudo é o efeito de alguma causa, logo, o querer se ele é o efeito de algo que está causando isso na sua vida. O ponto que eu quero chegar é, não devemos, na verdade não dá, para esperar resultados diferentes tomando as mesmas ações, tendo as mesmas percepções. De novo, esse é um assunto muito delicado. Sim, é muito delicado. Quando a pessoa está nesse nível de sofrimento, a ponto de pensar em tirar a própria vida, é algo realmente muito denso. É algo que já se alastrou a um ponto na vida dela, entende? Ela perde completamente, ela perde todo o sabor de viver. Ela perde toda a vontade de estar aqui, experienciando. E muitas das vezes a pessoa se vê sem saída. Ela se vê sem saída. E aí que entra a utilidade do Aí que entra o alívio do sofrimento na percepção dessa pessoa. Se a gente ter um olhar muito amplo, sem preconceitos e tabus, pode ser que o ato de tirar a própria vida é um ato de amor a si mesmo. Já pensou nisso? Difícil, né? Então eu estou sofrendo, eu estou sem perspectivas, eu estou caminhando pela vida sem sentido nenhum, eu estou triste, amargurado, nada mais pode me fazer feliz. Então vou tirar minha própria vida. Eu não aguento mais isso, eu quero paz, quero serenidade, só quero ser feliz. Tudo é uma busca por Deus, tudo, mas nem todos os caminhos são os caminhos corretos. Então, essa utilidade do ela é justamente de uma perspectiva, um ato de amor do indivíduo por ele mesmo, no sentido de quero aliviar esse sofrimento, quero me livrar desse fardo, quero me livrar dessa tristeza, dessa angústia, dessa depressão, dessa ansiedade, desse peso que é viver a vida que eu vivo. Então, um ponto muito importante para uma pessoa que está passando por isso, ou se você está passando por isso, é mudança. Seja mudanças externas, ou seja, mudança de ambientes, mudança de amizades, mudanças concretas no mundo físico, ou mudanças internas, mudanças de perspectiva, um olhar diferente para aquela coisa que se apresenta na sua realidade que você não se dá muito bem. Um olhar diferente, uma perspectiva diferente sobre aquela situação que te causa dor. Essa última opção, a mudança de perspectiva, ela é algo muito mais penoso de ser cumprido, na maioria dos casos, e até onde eu sei, do que a mudança externa. Porque o mundo interno, ele é muito, tá? Entre aspas, fantasmagórico. Ele é muito subjetivo. Ele exige uma capacidade do indivíduo de ter muita fé, confiar na vida, de entrega, de soltar, de viver fluido. É algo assim não palpável, é algo não concreto. Por isso, exige do indivíduo uma sutileza. Da mesma forma que um cirurgião cardiovascular precisa de uma precisão e uma sutileza para lidar com o paciente na cama de cirurgia, entende? Precisa-se de silêncio, quietude, para mudar essas percepções. E isso não é algo que é fácil de se alcançar. Então as mudanças externas, elas são bem mais simples e muitas das vezes trazem resultados mais concretos, mais visíveis em nossas vidas. Isso não quer dizer que as mudanças externas são mais importantes. Na verdade, é o contrário. O interno é mais importante porque eu posso, como o Viktor Frankl no campo de concentração, estar vivendo uma situação horrível, estar vivendo um inferno na Terra, no externo, e ainda assim, internamente, e sentir bem. E assim, a grande questão que fica para a pessoa que está pensando em então, por que continuar vivendo? Por qual motivo? Por qual sentido? Então, antes de chegar nesse ponto do sentido, eu aconselharia essa pessoa a mudar os ambientes que ela frequenta. Porque, de novo, como é possível ter as mesmas ações, viver nos mesmos ambientes, ver e estar com as mesmas pessoas e esperar resultados diferentes? Novamente, é claro que isso é possível mudando perspectivas no mundo interno. Porém, você não precisa apenas fazer isso. A vida é um equilíbrio entre interno e externo. Se você tem a possibilidade e a capacidade de mudar algo fora, que você sabe que aquilo pode te fazer melhor, então, meu amigo, faça. Você
é o único responsável pela sua vida. De novo, eu preciso ficar repetindo isso. É um assunto delicado. Às vezes, a pessoa, ela tá sem saída, sem perspectiva. Porém, tomar as rédeas da própria vida é um ato de muita coragem. Às vezes, tudo o que você precisa fazer para sair de situações ruins, desconfortáveis, tristes, é simplesmente assumir a responsabilidade, entendendo que a sua vida interna ninguém pode abalar. O mundo não tem a capacidade de abalar você. É você que muitas das vezes permite que o mundo te abale. Na verdade, muitas das vezes não. Todas as vezes que você se sente abalado, decepcionado, triste e etc. pelas coisas que acontecem aqui, é porque você se permitiu. Você permitiu com que aquilo te abalasse. Você deu poder para que aquela coisa ferisse você. Então, se você pode, mude o seu externo. Troque os ambientes, troque as pessoas com que você se conecta, conversa, se relaciona. Se possível, tá, gente? Por favor, troque o ambiente de trabalho, mude a sua vida nesses sentidos, numa direção de que isso não me faz bem e eu quero viver uma vida que vale a pena ser vivida. Agora, o segundo ponto, o mais importante, o principal, o mais difícil em muitas situações, porém o mais poderoso, a mudança interna. Bom, comecei o vídeo de hoje falando ali do pregador Mirim, do Miguel, e as piadas, as bobagens, as brincadeiras, as zoeiras, elas têm uma capacidade enorme de dar um sentido pra sua vida. Deixar a vida mais leve, mais legal. E cara, pensa bem, mano. Cara, pensa bem, mano, tá ligado? Assim, a gente tá aqui vivendo, então por que não viver dando risada, com alegria, com espontaneidade? Tudo aquilo que tira essa inocência, essa pureza do nosso interior é um sabotador, é uma ilusão. O que acontece muitas vezes é que as pessoas colocam o sentido de vida em algo no futuro. O sentido da minha vida é me tornar esse eu idealizado que eu tenho na minha mente. Às vezes, na jornada, na caminhada, você possa se sentir motivado para alcançar aquele objetivo, aquele eu. Porém, o quanto disso faz bem para você aqui e agora? Para mim, não faz bem, nunca fez bem e nunca fará bem. Para mim, não sei você. Porque é justamente desse colocar o sentido lá no futuro que deixamos de dar o sentido de amor para a vida que vivemos agora. Então, eu não gosto do meu trabalho, não gosto da minha família, não gosto das pessoas que eu entro em contato, não gosto da vida que eu levo, não gosto dos meus amigos. Então, do que você gosta? O que te faz contente? E aí, você vai mudar alguma coisa ou vai aceitar? Tem esse equilíbrio também. Às vezes a vida só quer que a gente curta, aceite e esteja contente com o que temos. Às vezes não, em todas as vezes. E essa abstração pelo futuro, por algo melhor, por algo mais divertido, por uma vida ideal, são ilusões. São sonhos, são desejos e crenças que abafam, que tiram da vida toda a alegria, felicidade e cor que ela tem. Mudar suas perspectivas não é uma tarefa fácil. Exige entrega, exige se render para aquilo que você acha que precisa lutar contra. Hoje mais cedo eu estava vendo um vídeo e nesse vídeo apareceu uma garotinha de ali uns 15 anos de idade, mais ou menos. E ela falava que a pior coisa que tinha acontecido com ela ultimamente foi que ela tentou se porque ela perdeu a melhor amiga dela. Isso é triste. Perdas significativas são tristes para nós. Porém, é difícil de ouvir isso. Mas por mais difícil que seja, é necessário você entender que todo mundo que você ama, um dia, não vai mais estar aqui. Todo mundo que você ama, pessoas, ou tudo o que você ama, objetos, um dia não vão mais estar aqui. Lembre-se sempre que nada neste mundo é permanente. Às vezes a gente se apega tanto àquela pessoa, e é um sentimento bom. Você confia nela, ela confia em você, você sabe que ela te ama. Isso é muito bom. Você ama ela de volta. Existe uma conexão, um laço muito bonito. Eu já vivi conexões assim, onde a pessoa nem precisava falar, ela ia dizer e eu já sabia. Ou nós falávamos a mesma coisa ao mesmo tempo, porque estávamos numa conexão genuína, forte. E perder isso, seja pela morte ou porque a pessoa não mais tem contato contigo, é um sentimento desconfortável. É como se uma parte de você tivesse sido levada junto com aquela pessoa. É muito bom amar, mas devemos ter cuidado com esse amor de apego, esse amor que tem uma paixão intensa, que na verdade, sejamos sinceros, muitas das vezes é um egoísmo vestindo uma máscara de amor. E por que egoísmo, Nicolas? Você não quer perder aquilo, porque você não quer perder aquela pessoa. Você quer fazer daquela pessoa parte de quem você é. Você quer tornar eterno algo que não é eterno.
Eu sei que é difícil ouvir essas palavras e talvez alguém não goste de ouvir isso por ser um assunto delicado, por estarmos falando de amor, porém, pense bem, se o amor te traz sofrimento, se o amor te traz angústia, medo da perda, se o amor revela o quanto você é vazio, é um amor bom? É um amor que serve para multiplicar abundância e felicidade em sua vida? Ou é um amor ansioso, que quer preencher alguma coisa, quer se apegar a alguma coisa e que não permite que a pessoa seja quem ela é? Porque muitas das vezes, ser quem você é significa se afastar de certas pessoas. Então, se eu gosto muito de você e você prefere se afastar de mim, o que seria o amor? Eu lutar e obrigar e eu querer a todo custo que você não vá embora? Ou o amor seria eu permito que você seja quem você é? Entendeu? Dá pra entender que isso é na verdade o egoísmo trajado de amor, trajado de gostar. A gratidão pela sua vida atual, a aceitação da sua vida atual tem um grande, grande poder e pode transformar como você se sente e o que você pensa a respeito da sua vida. É por isso que aqui eu deixo mais uma recomendação de escrever em uma folha, um caderno, as coisas pelas quais você é grato em sua vida, ou todos os dias de manhã ou à noite, agradecer por essas coisas. Você não precisa necessariamente acreditar em Deus ou algo maior, mas simplesmente diga. Não precisa dizer para alguém, mas diga, eu sou grato por isso, por aquilo outro, ou simplesmente gratidão. Obrigado por tudo. Eu não tenho nada para reclamar. Muito poderoso isso. O sentido da vida voltado para o agora, o sentido da vida voltado para a situação atual da sua vida, para o que você está vivendo, experienciando hoje, recentemente, ele é um sentido muito sutil, é algo muito fino, quase imperceptível, que se esconde ali nas entrelinhas. Ele brinca com você. É um mistério encontrá-lo a cada simples momento. Então, você acordou, fez algumas coisinhas e vai tomar café da manhã. Você corta o pão com a faca na mão, segurando com firmeza. Você pega um pouco de manteiga. Você sente o borbulhar da manteiga. Você ouve ela espremendo no pote e vindo para a faca. E aí, você direciona a faca para dentro do pão e passa um lado de cada vez. Você fecha o pão, dá a primeira mordida e sente o sabor. Põe um café na xícara, ouve o café agredindo a porcelana e vê aquele show acontecendo dentro da xícara, dá o primeiro gole e se deslumbra naquele sabor incrível do café. Papo de doido? É, papo de doido. Mas é nessa sutileza, é nessas entrelinhas, é nessa simplicidade que está o sentido da vida. E por que eu digo isso com certeza? Porque eu passei pelo sentido de vida do futuro e o sentido de vida do agora. São duas realidades completamente diferentes. E se você passa por situações difíceis, por pensamentos, implemente esse sentido de vida na sua vida, essa conexão com o agora. Você está aqui e agora, presente, contente, atento e só, grato. Sem medo de perder alguma coisa, sem apegos. Porque, de novo, por mais difícil que seja de aceitar essa verdade, você é o único responsável pelo que sente dentro de ti mesmo. Viktor Frankl, campo de concentração. Por que estar vivo? Ele poderia simplesmente caminhar para a cerca elétrica, colocar a mão na cerca elétrica e morrer. E acabar com o seu sofrimento. A vida, ela está aqui, se desenrolando. E o primeiro passo é tomar a responsabilidade sobre o seu interior, é entender, caramba, essa perspectiva daquela pessoa, essa situação está me fazendo mal. Essas situações externas, elas estão me fazendo mal a ponto de que, na minha mente, estão surgindo pensamentos. Esses pensamentos são apenas um alerta, é apenas uma consequência, entendeu? Agora, o que você vai fazer com isso? Eu posso aqui ficar 2 horas falando sobre o sentido da vida, sobre por que viver, mas essa é uma resposta que cada pessoa deve encontrar sozinha. A jornada interna pode ter alguns auxílios ali de fora, mas é você quem faz a mudança. É você quem faz a mudança. O quanto você tem rido, o quanto você tem feito careta para estranhos na rua, o quanto você tem sorrido, o quanto você tem gargalhado, o quanto você tem amado, o quanto você tem apreciado, o quanto você tem sentido de paz, o quanto você tem vivido. Motivos para viver temos de montão. Cabe a nós encontrá-los em nossas vidas.
Aqui embaixo eu vou deixar alguns links úteis para você que talvez esteja passando por situações difíceis e quer receber algum tipo de ajuda. Eu vou deixar aqui embaixo o link de 3 livros que me ajudaram e que estão me ajudando muito ainda hoje. É O Poder do Agora, O Despertar de uma Nova Consciência e o livro citado aqui, do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração. Também vou deixar o link da minha newsletter, A Arte de Viver. Você é muito bem-vindo para se inscrever. Tem posts semanais sobre assuntos que eu gosto de falar, coisas da vida, assuntos de espiritualidade, autoconhecimento e tudo aquilo que serve de incentivo, apoio para que você viva uma vida plena de abundância, paz, riqueza e felicidade. Eu te amo. Eu te amo muito. Você é incrível. Sorria mais. Viva mais. Se responsabilize pela sua vida, porque você pode. Eu não sou o profeta Miguel, mas eu digo agora que você pode. E lá no fundo, você sabe muito bem. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Deixa o seu like se você gostou e deixa o dislike se você não gostou. E aqui nos comentários eu quero muito que você me diga a sua opinião sobre esse assunto tão delicado. Se você passou por alguma coisa e quiser relatar, é muito bem-vindo. Quero que aqui embaixo construamos um ambiente de evolução, de opiniões. E se você discorda completamente do que eu falei, quiser me xingar nos comentários, você pode me xingar muito, muito mesmo. Aí você me diz, por favor, a sua opinião, porque eu quero muito saber o que você pensa sobre isso, discordando de mim, tá? Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essas palavras. E é isso. Viva a vida! Namastê, namastê, meus amigos. Grande abraço, grande beijo. Até o próximo vídeo.